Queridos, a paz do Senhor, que maravilha estarmos aqui juntos nesse domingo, nesta manhã, para estarmos adorando a Jesus e aprendendo a sua santa palavra. Como foi sua semana? Espero que tenha sido boa na presença de Deus. E nesse domingo, nesse dia que fez o Senhor nos convida a nos alegrarmos nele. E hoje estaremos estudando uma lição maravilhosa, a nossa lição de número 8, que fala sobre Jesus, o verdadeiro pastor. A nossa lição de hoje, ela está baseada no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10 ao versículo 16. Se você tem sua Bíblia aí em casa, abra sua Bíblia ou a sua lição e vamos nesta manhã aprender um pouco mais da palavra do Senhor. A Bíblia diz assim: Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Jesus, o pastor verdadeiro. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Quando você ouve a palavra pastor, qual é a primeira imagem que vem à sua mente? Será que é um homem de paletó, de gravata, com uma Bíblia na mão? Ou porventura seria uma pessoa com uma roupa bastante simples, andando por um campo, andando por uma pastagem, conduzindo alguns animais, conduzindo algumas ovelhas? Quando lemos essa palavra pastor na Bíblia Sagrada, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a imagem que a Bíblia está querendo trazer para nós era de um homem que cuidava de ovelhas, que levava esses animais tão sensíveis e indefesos para se alimentar nas montanhas, nas relvas, nas pastagens. Então a imagem que Jesus ele está querendo trazer aqui nesse capítulo 10 de João é exatamente essa que o povo da época de Jesus conhecia perfeitamente, a imagem do pastor. E Jesus, ele está dizendo para aquelas pessoas que ele é o bom pastor. Ele começa o seu ensinamento dizendo exatamente algo que as pessoas conheciam. Mas quando Jesus continua falando, parece que as pessoas não entenderam bem quando Jesus disse que o ladrão, ele não entrava pela porta do curral, mas ele entrava, arrombava para roubar as ovelhas. E as pessoas não entenderam isso. E por elas não entenderem isso, ainda no capítulo 10, versículos 7 a 9, Jesus fala uma coisa muito interessante. Ele diz: Eu sou a porta do curral. É interessante que cada pastor, quando ele levava suas ovelhas para se alimentar, quando estava em época favorável, onde tinha muito pasto, onde tinha muita alimentação, os pastores levavam suas ovelhas, no final da tarde traziam-nas de volta para suas casas. Mas quando estava em período de verão, quando o alimento começava a ficar escasso, eles tinham que ir para locais muito longes para levar as ovelhas para se alimentar, de modo que eles não conseguiam voltar no mesmo dia para casa. Então o que é que os pastores faziam? Eles procuravam geralmente uma caverna, colocavam as ovelhas dentro dessa caverna para elas ficarem em segurança, contavam suas ovelhas, colocavam-nas dentro da caverna e ele ficava na entrada da caverna. E muitas vezes ele ficava deitado na entrada da caverna, servindo como se fosse uma porta. E é exatamente isso que Jesus falou para aquelas pessoas que estavam ali. Jesus, ele estava querendo dizer: olha, eu sou a proteção para vocês, para que o perigo não venha rondar a vida de vocês. Eu sou a porta, eu protejo cada um de vocês. Mas não somente isso, Jesus disse também que era um bom pastor. Existia duas pessoas na época que tomavam conta de ovelha. Existia o pastor de fato, que era possuidor das suas ovelhas, e existiam pessoas que eram contratadas para tomar conta de ovelhas. E entre elas duas havia uma diferença muito grande, porque o dono da ovelha se envolvia com sua ovelha, amava a sua ovelha, cuidava da sua ovelha e protegia a sua ovelha. Mas aquele que era contratado, se aparecesse um lobo
um animal feroz, ou se aparecessem ladrões para roubar o rebanho, ele ia embora, ele corria. Mas Jesus, ele disse: eu sou o bom pastor. O que Jesus estava querendo dizer era o seguinte: muitos homens têm cuidado de vocês, mas muitas vezes eles não se preocupam com vocês. Quando vem o perigo, quando vem a sua dificuldade, quando vem a sua necessidade, eles fogem, eles vão embora. Mas eu sou o bom pastor, eu cuido de você, eu velo pela sua vida, eu lhe protejo, eu lhe defendo, eu estou com você, ainda que sua vida hoje, querido pré-adolescente, possa estar passando por alguma turbulência, por alguma dificuldade dentro de casa, por alguma necessidade, saiba que Jesus, ele cuida de você, porque ele é o bom pastor e ele tem um amor excelente, ele tem um amor espetacular pela sua vida, porque afinal de contas, Jesus, ele morreu para salvar a mim e salvar a você. E Jesus, ele ainda fala que ele é a porta, que ele é o bom pastor, e ele diz também que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Você sabia que a ovelha, ele é um animal que quando ouve a voz do seu pastor, ela sabe que é o seu pastor que está falando com ela? Se qualquer outro pastor chamar determinada ovelha que não seja do seu rebanho, ela não atende, ela não o ouve, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. O trabalho do pastor era muito intenso com as ovelhas. Ele a acompanhava desde o seu nascimento, garantia a sua alimentação, garantia a sua proteção, garantia tudo que fosse necessário para a ovelha crescer bem, porque a ovelha, ele é um animal muito indefeso. Qualquer outro animal mais feroz consegue capturar uma ovelha, mas Jesus está dizendo: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus estava querendo dizer que ele era o responsável por guiar as ovelhas a um local de segurança, a um local tranquilo. E nós sabemos que nessa trajetória, uma ovelha, quando está pastando, ela pode se machucar, ela pode entrar espinhos nas suas patas, ela está à mercê, está vulnerável a ataque de animais famintos. Então, por isso, o pastor, ele carregava consigo 3 instrumentos especiais, que está exatamente no Salmo 23, quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E esses 3 instrumentos que o pastor carregava, que era fundamental para o seu trabalho com as ovelhas, era: primeiro, o cajado; segundo, a vara; e terceiro, o óleo. O cajado é um pedaço de madeira curvado em cima. E para que servia esse cajado? Esse cajado servia exatamente para que, quando a ovelha porventura caísse em um buraco, o pastor colocava o cajado por debaixo da sua barriga e puxava ela daquela situação de perigo. Se ela estivesse presa num arbusto de espinheiros, o pastor lançava o seu cajado e a puxava, a tirava da situação de perigo e a trazia para uma situação de segurança. E a vara? Muitas vezes a ovelha não queria obedecer à voz do seu pastor e começava a desgarrar-se do caminho. A Bíblia diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelha, longe do caminho do Senhor. A vara, ela servia para repreender a ovelha. Quando a ovelha não queria obedecer ao seu pastor, ele usava a vara para repreendê-la, para que ela voltasse para o seu caminho. Atualmente, o que é que o Senhor, ele tem usado com você? Ele tem usado o cajado ou ele tem usado a vara? O Senhor nos ensina que devemos andar sempre nos seus caminhos como ovelhas obedientes. E existia um outro instrumento que o pastor usava, que era o óleo. Muitas vezes, alguns insetos picavam as ovelhas e elas ficavam sangrando bastante. Chegavam até a adoecer, infeccionar o local da picada. E o pastor usava o óleo como um antídoto, como um remédio para curar a enfermidade. Olhe que ilustração, que figura maravilhosa do cuidado de Jesus para conosco. Ser ovelha de Jesus não implica somente tê-lo como bom pastor, mas implica também em segui-lo. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor e o seguem. Devemos seguir a Jesus com fé, com confiança, sabendo que ele, em todo o tempo, tem cuidado de nós,
tem se preocupado conosco e tem nos conduzido num caminho excelente para chegarmos ao céu de glória que Ele nos prometeu. Um outro ponto da nossa lição fala sobre o rebanho de Cristo. Assim como o pastor tinha o seu rebanho de ovelhas, Jesus, ele tem o seu rebanho que está dentro da igreja. Antes de Jesus terminar o seu ensino no capítulo 10 de João, ele diz o seguinte: eu tenho outras ovelhas que não são desse curral, ou seja, que não são de Israel, e eu preciso trazer também elas para mim. Elas ouvirão a minha voz, então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. João capítulo 10, versículo 16. Jesus está se referindo aos gentios, aquele povo que não era judeu. Os judeus pensavam que o Messias viria só para abençoá-los, mas Jesus está dizendo: eu tenho um outro rebanho além de vocês, e eu vou resgatar esse rebanho para que todos sejam um e tenham apenas um pastor. Jesus, em todo o seu ministério, sempre se preocupou em estender a mão para aqueles que não faziam parte da comunidade de Israel, e estender a mão para aqueles que não eram israelitas necessariamente. E para os israelitas, muitas vezes, Jesus era duro. Para os gentios, Jesus manifestava misericórdia. E quando nós olhamos o desenvolvimento do Evangelho, nós observamos que Deus, ele direciona o coração dos discípulos, especialmente o apóstolo Paulo, que é conhecido como o apóstolo dos gentios, para fazer um trabalho de evangelização com aqueles que não eram judeus, que eram considerados os gentios. Quando Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Jesus, ele não está se restringindo apenas a Israel, mas a toda criatura ao redor da face da terra, tanto em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Quando nós observamos Atos capítulo 10, que fala sobre a história de Cornélio, que tem uma visão de um anjo e manda chamar Pedro. Lá, quando Pedro vai à casa desse homem, que era um gentio piedoso, que fazia suas orações, que dava esmolas, a Bíblia diz algo fantástico, e isso só aparece no capítulo 10 de Atos, que quando Pedro está dizendo que é judeu, que não se mistura com gentio, a Bíblia diz o seguinte: o Espírito Santo caiu na casa de Cornélio, e ali todos foram batizados. E Pedro entende que o evangelho não era apenas para os judeus, mas eram para todos os gentios na face da terra. É a preocupação de Jesus. É Jesus dizendo: eu tenho um outro rebanho que eu vou resgatar esse rebanho. Entenda que hoje, na visão de Deus, só existe 3 povos na face da terra, que não estão identificados necessariamente com uma nacionalidade, mas quando Deus olha dos altos céus aqui para a terra, Deus vê os judeus, Deus vê os gentios, que ainda não conhecem a Jesus, e Deus vê a igreja. São os 3 povos que Deus olha. A igreja é composta majoritariamente de gentios, que se tornaram igreja através da aceitação do sacrifício de Jesus e a disposição em segui-lo como bom pastor. E não somente isso, para nós finalizarmos, o evangelho dos gentios pregado por Paulo e por outros discípulos também promoveu e nos trouxe a presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce em Atos capítulo 2, nós vemos algo extraordinário acontecendo ali. Quando o Espírito Santo em Samaria desce, através da pregação de Filipe, aqueles gentios samaritanos conhecem a Jesus. No capítulo 10 de Atos, como eu já falei, o Espírito Santo vem sobre a vida da família de Cornélio e são cheios do Espírito Santo. Assim, todos nós que fazemos parte do rebanho de Cristo, precisamos aprender a conviver com essas diferenças. Tem aqueles que são mais nervosos, tem uns que são mais calmos, tem um que é alto, tem um que é baixo, tem um que tem a pele clara, tem outro que tem a pele escura, mas todos esses fazem parte do rebanho de Jesus e tem Jesus como seu verdadeiro pastor. Jesus, ele veio para unir pessoas diferentes debaixo do amor e da graça de Deus. E hoje eu estou aqui, você está aí, porque foi alcançado pelo pastor Jesus. A minha oração nessa manhã é que o Senhor Jesus esteja sempre te conduzindo
te consolando e te guiando por esse caminho tão glorioso, para que um dia possamos nos encontrar e estarmos no céu de glória com o nosso Supremo Pastor, Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.